O técnico Hernan Crespo elogiou a vitória e a vaga nas quartas de final, mas preferiu não falar nada sobre o próximo adversário. Abre aspas para o Crespo. Só tenho que parabenizar os jogadores porque foi difícil. Todo mundo sabia. O grupo com muita união e assim as coisas acontecem. É cedo falar sobre o Bragantino. Não tem um momento particular, mas acho que nesse grupo, o grupo precisa de estabilidade. Não foi fácil atravessar esses momentos complicados. Parabenizar o presidente, o Rui Costa, o Rafinha, os atletas e a comissão. Todos estão fechados, sabendo das dificuldades que estávamos atravessando. Dando a cara, agora a gente fica um pouco mais tranquilo. Não há nada a comemorar, ficar com os pés no chão e teremos um desafio bonito nas quartas de final. Fecha aspas para o Crespo, parabenizando todo mundo aí, falando sobre estabilidade que tem que ter, coisa que não teve aí, né, nesse início de temporada, mas aos poucos as coisas vão melhorando aí. Crespo ainda elogiou o Rui Costa e admitiu que o São Paulo segue no mercado em busca de mais peças para reforçar o elenco na sequência da temporada, abre aspas para o Crespo. Nesse momento, temos uma união e estabilidade, isso é fundamental. Parabenizar o nosso diretor Rui Costa, momento complicado, financeiro e politicamente. Ele luta todos os dias para melhorar o time. Chegou o Coronel, Danielzinho, Lucas Ramon, que fez outra grande partida. Está chegando também o Cauli, além do Dória. Muito difícil trabalhar nesse ambiente, com essas situações. Todos falam dos atletas, comissão, Rafinha, Macis, mas o Rui Costa merece um lugar nessa situação. Não é nada fácil continuar trabalhando duramente para melhorar o time. Isso vai acontecer, não parou. Temos até o dia 3 para olhar outras situações favoráveis que podem melhorar o time. Fecha aspas para o Crespo. Em outras declarações também, ele citou muito o Rui Costa. Achei meio estranho, né? Não que eu esteja querendo insinuar nada, né? Até porque nem tem o que insinuar. Mas eu não lembro de nenhuma entrevista do Crespo elogiando tanto o Rui Costa. Ele elogiou muito o Rui Costa. E falou da questão do Cauli, né? Que não fala, não sei nem, ele fala, né, sobre o Coronel, o Danielzinho, o Ramon, né? O Cauli que tá chegando, né? E ele fala que o Rui Costa tá trabalhando muito aí para poder melhorar o time e que não parou, né? Temos até o dia 3 para olhar outras situações favoráveis. Então, ele falou já, ó, chegou o Cauli, mas tem até o dia 3. Não paramos por aí, hein? Se puder trazer mais alguém, pode trazer. Foi claramente a indireta que o Crespo... A direta, né? Temos até dia 3, não paramos aí, né? Então foi o que o Crespo falou na coletiva, tá? Aí uma pergunta que eu confesso que eu não a pergunta, fazendo a pergunta sobre a questão de o porquê utilizar a força máxima ontem. E ele deu uma resposta que eu confesso que não gostei, não é que eu não gostei, eu não concordo, acho que pra mim não faz sentido. Força máxima, o Crespo falou o seguinte, abre aspas. Sabe qual é o recorde de torcida do Morumbi neste ano? 50 mil. Quando que foi? Em qual competição? Contra o Santos, no Paulista. Tem que respeitar. 50 mil pessoas pagaram ingresso. Como vamos olhar para o outro lado? A torcida indicou o caminho. É o recorde no Morumbi neste ano. Como eu vou poupar? Pagaram para ver isso. O São Paulo no Paulistão. Ter seriedade e essa responsabilidade. Torcida acompanhou em um momento difícil. Ajudou. A torcida merece respeito, então vamos com força máxima, fecha aspas. Eu não concordo porque eu achei que ele jogou muito para a torcida isso aqui. Ah não, mas aqui a gente usou força máxima porque a torcida indicou, porque teve 50 mil contra o Santos, que não sei o que lá e tem que respeitar a torcida. Beleza. Quer dizer então que botou força máxima porque a torcida botou 50 mil contra o Santos. Aí quer dizer então que a torcida, então, a prioridade da torcida é o Paulistão. Então quer dizer que contra o Primavera, que tinha quase 40 mil, né, se teve quase 50 contra o Santos, teve quase 40 mil contra o Primavera. E contra o Primavera poupou jogadores. Então, uma coisa com a outra não faz muito sentido, né? Mas vai falar, não, a gente botou força máxima porque era o melhor que a gente tinha, a gente veio aqui pra buscar a vitória e se classificar. Falava isso, né? Ah, não, mas é com o torcedor, que não sei o quê. Cara, assim, com respeito, não faz muito sentido. Pra mim, jogou pra rapaziada, jogou pra galera. Não é falar, ó, a gente precisava da vitória, tinha que vencer, então colocou o melhor que eu pude em campo. Faria mais sentido. Não, é por causa da torcida, que teve 50 mil, que pagaram ingresso. Cara, esse papinho pra torcida não cola, né? Teve quase 40 mil contra o Primavera e poupou o jogador. Faltou com respeito com a torcida contra o Primavera? Não. Tem jogo que tem que mexer mesmo, né? Mas, enfim, tá? É isso. Agora, vamos aqui seguindo, bora falar agora sobre a questão aí das quartas, né? Que vai acontecer na semana que vem. Tomar uma aguinha aqui, porque senão não tem como seguir. Semana que vem tem as quartas, que eu comentei já com vocês, né? Não tem jogo no meio de semana. E no final de semana que vem, vai ter aí os jogos das quartas. Visando aqui já uma possível semifinal, né? Porque a gente sempre fica já naquela... A gente sempre olha os confrontos, fica imaginando, pô, pode se passar, pega esse, pode pegar aquele, pode ter aquele na final, sempre fica aquelas imaginações. Aí, ficou o seguinte, ficou Novo Horizontino e Santos, Portuguesa e Corinthians, Palmeiras e Capivariano e Red Bull, Bragantino e São Paulo, são os 4 confrontos.
Aí o que é importante aqui? Primeiro, especificamente sobre o jogo do São Paulo. O jogo é com o mando do Bragantino. Né? São Paulo, se não me engano, classificou em 6º lugar. Então o Bragantino, como termina na frente, vai jogar na sua casa. Né? Então o mando aí do Bragantino, um jogo só, jogo único, fora de casa, vai ser um jogo bem duro. Bem difícil esse jogo pro São Paulo. Bem difícil, mas vamos com tudo aí. Aquela questão, né, cara? Fez uma campanha ruim até o final, correu o risco de nem passar até ontem. Aí é isso, pega um time forte fora de casa, né? E decide fora de casa. Entendeu? Então, se tivesse feito uma campanha melhor, poderia ter pegado um time mais fraco e jogar as quadras em casa. Mas não foi o que aconteceu. Né? Com aquele começo tão ruim, é óbvio que ia resultar em pegar um adversário forte fora de casa. Mas é isso, já foi. Vamos pra cima, um jogo difícil, mas São Paulo tem totais condições aí de buscar essa vitória e passar, apesar de ser muito difícil. Aí agora um ponto que é importante, que é sobre o regulamento do campeonato. Seguinte, primeiro ponto pra gente entender aqui é as semifinais. Agora é quartas, é um jogo só que na tabela, que tem da primeira fase, vai continuar acontecendo. Como assim, galera? Mas não já acabou agora na mata-mata? Se o São Paulo ganhar do Bragantino no tempo normal, é 3 pontos para classificação, tá? Continua somando pontos. Se o São Paulo se classificar nos pênaltis, né? No caso o jogo vai ter sido empate, aí no caso vai 1 ponto pro São Paulo, porque o jogo foi empate, tá? Então, a pontuação segue continuando para as quartas. Por quê? Quando passar os 4 para a semifinal, qual vai ser os confrontos, Gabriel? Vai ser o primeiro, tá? Quem tiver a melhor campanha, né, dos 4 classificados que vão avançar para a semi, o time de melhor campanha pega o time com a 4ª melhor campanha. Né? Então, dos 4 classificados, o quem tem melhor pega o time de pior campanha dos 4. E quem tiver a 2ª melhor campanha, pega quem tem a 3ª melhor campanha. Tá? Então, não é, nossa, São Paulo passa do Bragantino vai pegar o Palmeiras. Não, não é assim. Né? Vai depender aí, né, de quem, evidentemente, de quem passar, né? Se vai ser no tempo normal, se vai ser nos pênaltis, né? Porque vai somando pontos ainda na tabela, né? Então, só vamos saber aí quem o São Paulo pode pegar na semifinal só depois do jogo, quando acabar, né? Porque não tem como saber. A galera sempre fica aquele chaveamento, mas não tem um chaveamento. Vai depender aí de quem passar no tempo normal, de quem passar nos pênaltis. Então, vamos aí saber só depois do jogo, tá? Pode ser que seja São Paulo e Palmeiras, pode ser que seja São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, pode ser também. Tá? Então não tem aí um chaveamento. Tem que esperar aí, né, ver quem vai passar no tempo normal e também nos pênaltis, né? Vamos ficar no aguardo. Certo, minha rapaziada? Vamos seguindo agora, porque temos aqui algumas notícias pra gente repercutir que são importantes sobre a questão da renovação do Sabino. São Paulo já acertou com o Negrutti, já acertou com o Luciano e já tem um acordo verbal, já basicamente certo aí com o Sabino. Segundo o UOL, o São Paulo alcançou um acordo verbal com o Sabino e deve renovar com o zagueiro até 2027. Restam alguns detalhes burocráticos, questões de contrato, né, questão burocrática ali, mas nada que possa atrapalhar na operação. Então tá aí, depois de Luciano e Negrutti renovarem, o São Paulo já chegou a um acordo aí com o Sabino, agora a questão é de contrato, né, aquela questão de minuta de contrato, questões burocráticas, tá? Mas o acordo aí para renovação já foi alcançado até 2027, né? O contrato dele vai até o fim do ano e renova por mais um que até o fim de 27. Acho que é o ideal. No contrato do Sabino também tem, né, que é um ano de contrato até fim de 27. Em 2027 vai ter algumas metas no contrato que se ele bater, renova até o fim de 28, né? Batendo algumas metas, tem mais um ano aí que ele pode renovar automaticamente caso alcance essas metas. Belezinha, rapaziada? Ele tá muito bem, tá? Acho que é o zagueiro mais regular do São Paulo aí no ano, veio fazer uma temporada muito boa. E, cara, tem que renovar, mano. Ele tá bem, fazer o quê? Tá bem. Não é um jogador muito questionado, especialmente quando veio pro São Paulo, mas o cara tá bem. Tá bem, né? Então tem que renovar aí. E ele tá no melhor momento da passagem dele pelo São Paulo, ainda tem essa, né? Enfim. Ontem a gente não teve aí, no banco de reservas que não foram relacionados, o Cédric de novo, tá? De novo o Cédric não foi pro banco de reservas, e de novo por opção. O Lucas Ramon virou titular, né, pelo menos nesses últimos 2 jogos, e tinha o Maicon como opção. Né? Então o Lucas Ramon e Maicon, Cédric, de novo, já tem alguns jogos que ele não foi nem pro banco. O Ferreirinha, segundo o Globoesporte.com, apresentou uma sobrecarga no adutor direito e por isso não foi relacionado para o jogo de ontem contra a equipe da Ponte Preta. Tá? Então o Cédric não foi por opção, como já aconteceu, e o Ferreirinha apresentou uma sobrecarga no adutor. Né? Então, vamos ver se não dá sério. Acho que não, mas uma sobrecarga ali mais para poder evitar que algo grave aconteça. O Ferreirinha, que é outro que tá mal pra caramba e tem que melhorar, né, seu Ferreirinha? Tá devendo aí, tá numa fase bem ruim. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Comentários. Bora para as informações principais do vídeo. Primeiro vamos falar sobre Cédric Soares. Ele ficou de fora da partida contra a Ponte Preta, mais uma vez por opção. É o segundo jogo consecutivo que ele fica de fora por opção do técnico Hernan Crespo.
e a gente já tinha conversado aqui, quando da chegada do Lucas Ramon, ficou claro, né, de que o Cédric Soares perderia espaço. O Mike era o titular absoluto do time, estava ganhando a confiança do Crespo, e chega o Lucas Ramon, que é um lateral mais pronto do que o Mike, acho que até ele rouba essa posição do Mike, porque o Mike talvez ele possa ser mais promissor, mais natural, da idade ainda, ele fez ano passado ali, eu não diria nem a primeira temporada como profissional, foram os primeiros meses, porque ele vai jogar só com o Crespo já lá no meio do ano. Então é um jogador que ainda não tem uma temporada completa, de fato, jogada. Então é natural ter um ou outro erro ali, faz parte do jogo. E aí o Lucas Ramon chega já pronto, já podendo ajudar, e acaba roubando essa posição do Lucas Ramon. Eu até achei que demoraria um pouquinho mais, acho que seria uma transição de o Lucas Ramon ir pegando aos poucos a vaga do Mike, mas não, ele já chegou chegando, o segundo jogo dele, de fato, como titular. Achei que ele ia brigar por espaço primeiro, mas não, ele já conseguiu ali esse aval do Crespo. E o Cédric Soares virou a terceira opção hoje do elenco. E aí eu, perguntando, conversando com algumas pessoas, e também a gente vai trazer uma conta básica aqui, o São Paulo tem 3 laterais direitos, eu não estou contando com o Igor Felisberto. A ideia do São Paulo é a terceira opção sempre ser alguém da base, ser alguém que possa ser maturado, ser alguém que vai baixar a folha salarial, para você ter uma terceira opção que sempre seja alguém da base, porque isso melhora a sua folha salarial, isso abaixa um pouco a sua folha salarial. Por exemplo, lá na frente você tem centroavante, você pode ter André Silva, Caleri e Rian, o terceiro ali. Tudo bem que tem o Tapia também que pode fazer essa função. Você tem, por exemplo, pontas, meias, volantes, o terceiro, os zagueiros, futuramente, ser sempre uma opção da base, porque isso barateia a folha salarial e isso melhora até o fluxo do São Paulo. E aí o Cédric Soares, essa terceira opção, o coloca praticamente no mercado, né? Agora vai ser difícil ele conseguir alguma situação, porque os principais mercados estão fechados, só que se o Cédric Soares continuar como uma terceira opção, jogar pouco, é bem provável que no meio do ano as partes entrem em um consenso ali, mesmo ele tendo contrato até 2027, para ele poder uma saída. Ele chegou a receber sondagens recentes do futebol português, mas nada de propostas, nada de fato meramente formal, foram realmente só algumas consultas, algumas perguntas, porque o Cédric, querendo ou não, ele é um lateral histórico em Portugal, Ele foi campeão da Euro de 2016. Então é um cara que quando o mercado português olha e fala, caramba, ele tá jogando? Deixa eu perguntar como ele tá e tudo. E o Cédric Soares, para vocês terem noção, ele é a terceira opção da lateral, só que dentre os 3 ele é o maior salário. Então é óbvio que o São Paulo, publicamente, pode até não falar, não, é um lateral que a gente conta, é o nosso lateral e tudo, só que o Hernan Crespo está escanteando cada vez mais, mesmo o Cédric sendo um cara que trabalha, mesmo sendo um cara que realmente, dentro de campo, a gente pode ter as suas questões, mas fora dele, no dia a dia, é um cara que trabalha muito. Só que virou a terceira opção, dos 3 é o mais caro, então fatalmente, visando baixar uma folha salarial, é um jogador que vai ser colocado no mercado. Aí resta ver até que ponto virão propostas ao São Paulo. Acho que o São Paulo, até pela idade do jogador e por tudo, não seria algo difícil de tirar o Cédric Soares do São Paulo. Acho que uma liberação simples ali, tendo algum interessado, poderia acontecer até para o São Paulo baixar essa folha salarial, mas é um jogador que perdeu completamente espaço, e até do que eu ouvi, uma aspa importante, perguntei, além do Mike e tal, por que não levar mais um lateral, já que, por exemplo, ele leva 3 zagueiros e tudo. E até a opção que foi me dita é que o Ferrarese também pode fazer essa função por ali, e o Crespo entende que se precisar de um lateral mais defensivo em alguns momentos do jogo, ele pode colocar o Ferrarese por ali e não colocar o Mike, que é um lateral mais ofensivo. Então o Cédric Soares vai perder esse espaço, e acho que pode ser um jogador, acho que é difícil a gente descartar jogador, mas no caso do Cédric, acho que ele tem sido um dos jogadores da vez, A gente sempre vê a torcida aí pegando birra com um ou outro jogador, e ele é o da vez. Ele, o Ferreirinha, são jogadores, acho que neste momento poderiam ser mais preservados, ficar sem jogar mesmo, quem sabe ter uma negociação, ou realmente brigar por espaço, lutar lá dentro por mais uma situação,
mas fato é que perdeu espaço e está praticamente fora dos planos, é questão de tempo. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Na live, tá? Porque o São Paulo mandou a escalação principal para essa partida. Muitos de vocês souberam, né, na quinta-feira, eu tenho bati nessa tecla desde a quinta-feira, eu bati na tecla na quarta, né? Quando eu trouxe a provável escalação do São Paulo para pegar o Grêmio, eu falei, o pessoal tava falando, né, manda o time principal porque contra a Ponte e reservar. Eu falei, gente, não vai ser reserva. E alguns elementos são cruciais para a gente entender que isso não vai acontecer. E um dos motivos foi, o primeiro, óbvio, a classificação. Existia o entendimento ali do grupo e da comissão técnica que para essa partida você precisava mandar o time principal justamente para você garantir o resultado, para você fazer o resultado, para você passar de fase. O São Paulo teve dificuldades contra a Ponte Preta, né? Mesmo com o time principal. Então, quiçá, se fosse o time reserva, será que as coisas poderiam acontecer de fato? Essa é a visão interna. Então, o São Paulo apostou no time principal justamente para tentar garantir o resultado logo, para não correr riscos de ficar de fora. O São Paulo há um entendimento de que o São Paulo precisava passar de fase e que o São Paulo vai brigar por esse título do Campeonato Paulista. Vão fazer o máximo possível, óbvio, para conquistar esse título que internamente é visto como importante. Um outro ponto importante para a gente entender é que essa semana não teremos jogos. O São Paulo vai jogar só no final de semana. Então, é um tempo que o São Paulo tem para poder descansar. Até eu nem peguei com a comunicação de São Paulo a programação, só que eu suspeito, tá? E aí é uma suspeita, talvez na live 10h30 eu traga essa resposta, que essa segunda e essa terça, por exemplo, sejam de folga. Aí o São Paulo trabalha quarta, quinta, sexta, e aí ou sábado ou domingo já terá jogo. Então, terá uma semana cheia para você poder trabalhar, descansar os atletas, que é o crucial, e poder trabalhar também. Então, se tivesse o jogo no meio de semana, talvez pelo brasileiro, acho que poderia até o Crespo poder pensar um pouquinho sobre dosar os jogadores. Mas o fato também de você ter o jogo só no fim de semana e talvez até, se você nem passasse de fase, você nem ia ter esse jogo no final de semana, você ia ter só no dia 26, só se essa quarta na outra quarta contra o Curitiba. Então, além de precisar do resultado, de você ter esse tempo de uma semana cheia para poder trabalhar, e uma semana cheia para você poder trabalhar é o suficiente para você recuperar os atletas de um jogo para outro. Então, tudo isso responde à pergunta de que por que fomos com o time principal contra a Ponte Preta. Então é mais ou menos nesse cenário que foi pensado ali internamente, tá bom? Bora trazer a última informação do vídeo. Vamos falar sobre renovação de contrato do Marcos Antônio. A gente tem batido nessa tecla há um bom tempo, né? A gente tem falado sobre essa renovação contratual que iria acontecer mesmo em meio ali ao interesse do Flamengo. A gente corrigiu a nossa informação que era até 2029. Na época, o São Paulo iria ativar a cláusula de compra, mas para valorizar o atleta, esqueceu do que estava combinado nesse contrato de compra e fez um novo justamente para dar um aumento maior. E agora, definitivo, assinar o contrato com ele até 2030. Até houve-se a conversa para essa renovação ser até o dia 28 de fevereiro ou dia 31 de março, para ser 5 anos completos. Só que há o entendimento de que isso pode ser perigoso, porque o atleta, digamos, tá? Até numa situação hipotética, ele cumpre esse contrato, aí chega lá em 2031, o São Paulo por algum motivo não quer a renovação e ele fica preso num contrato onde vai fechar a janela de transferências e ele não vai poder ficar. Então até o São Paulo queria essa renovação até 2031, os 5 anos completos, só que aí houve um alinhamento de São Paulo e staff para esse contrato ser até o dia 31 de dezembro de 2030. Essa renovação já houve o acordo verbal, tá? No último sábado, as partes se conversaram, o staff do jogador entrou em um acordo com o Rui Costa e aí, inclusive o Marcos Antônio é agenciado pela Rock Nation, já há esse acerto verbal, resta somente a assinatura do contrato. Então essa semana, aproveitando, o São Paulo vai anunciar o Cauli, provavelmente nessa segunda-feira, tá? O São Paulo vai fazer alguma brincadeira de carnaval com a Bahia e tudo, e aí vai fazer um anúncio do Cauli, e depois vai começar as renovações e os anúncios de Luciano,
Marcos Antônio, Negrutti e Sabino, tá? Todas essas renovações já estão fechadas, já estão acordadas, ou com um acerto verbal ou com um pré-acordo. É porque basicamente, antes da assinatura oficial, né, do contrato em si, há é meio que uma carta de intenção, é quase como um pré-contrato assinado, sabe? Que houve um acordo e aí depois vem o contrato de fato oficial e até a comunicação do São Paulo faz esse registro da assinatura oficial ali do contrato e tudo. Então é mais ou menos nesse cenário. Então todos estão fechados, tá? Cauli está fechado, o anúncio será nessa segunda-feira, então essas renovações de contrato também acontecerão, já estão todas fechadas. Luciano até 28, com uma possibilidade de ser até 29, caso ele jogue 35 jogos por 45 minutos. O Negrutti até 2030 com possibilidade de 31, o Sabino até 2027 com possibilidade de 28, e o Marcos Antônio até 2030, essa renovação de contrato, ele vai se tornar o quarto maior salário do elenco, vai ter uma valorização boa e o São Paulo entende que conseguiu manter o atleta em meio a essa procura do... Então, olha só, eu falei do goleiro Yang, né, para renovar o contrato. O São Paulo não renovou ainda. O plano com o goleiro Yang, eu acho que ele é muito bom, mas muito bom mesmo. O São Paulo, para colocar uma sombra no goleiro Rafael, ele não considerava o Yang uma sombra, porque a sombra é quando o cara faz frente, disputa de verdade a posição. O Yang, ele não queria disputar a posição com o Rafael, pela idade, pela falta de experiência, por nunca ter provado nada em lugar nenhum. Aí o São Paulo, de maneira para mim muito correta, ele quer ver o Yang em campo, ele quer ver o Yang jogando bola, sendo importante. Então o São Paulo contrata o Coronel, o Carlos Coronel, para emprestar o Yang. O que rolou hoje? O Coronel tá machucado. Não, machucado não. Ele fez uma cirurgia, alguma coisinha, um procedimento médico lá, que ele ficou, acho que é cálculo renal, né? Dizem, eu nunca tive, mas dizem que dói pra caramba isso aí, e o cara teve que parar para fazer essa retirada das bolas lá, das pedras, uma coisa assim. Então, o cara tá fora do combate, não vai jogar por enquanto. O Yang, o São Paulo não renovou com ele ainda, mas o plano é, vou renovar com o Yang e emprestá-lo. Por que emprestá-lo? Porque aí você coloca ele num time de menor expressão, um time de Série B, um time de Série A, mas que não tá daqueles famosos postulantes ao título brasileiro, caras que vão cumprir tabela no Brasileirão e brigar para não cair. O Yang poderia destruir num time desse. Nós vimos agora o Thiago Couto, ano passado jogando pelo Vitória da Bahia, e pelo menos um jogo que ele se destacou demais foi aquele contra o Palmeiras, que o Vitória da Bahia precisava ganhar. O Thiago Couto foi um grande destaque. Então sempre tem ali uma margem para você considerar um goleiro. O Thiago Couto, naquele dia, me lembro perfeitamente, muitos São Paulinos queriam ter o Thiago Couto de volta, sabe? Aí você fala, bom, mas já foi embora. Agora o Yang, digamos que fosse o Yang no Vitória da Bahia fechando o gol, fechando a meta ali contra o Palmeiras, nós vamos dizer, esse goleiro é nosso, é só trazer ele de volta. Por enquanto o Coronel no procedimento de retirada de dores ali, melhorando sua saúde, e o Yang não renovou o contrato ainda. Como ele não renovou, o São Paulo tá colocando ele meio que em banho-maria. Depois de renovar, deve emprestar mesmo. O Marcos Antônio, muito se fala dele e do reserva dele, né? Pouco se fala do reserva do Danielzinho, que tem demonstrado características muito parecidas com o Marcos Antônio. É de confundir em campo ver os dois, porque eles têm um futebol bastante parecido. O Marcos Antônio mais para o passe, mais para a assistência, e o Danielzinho mais para o chute pro gol, elemento surpresa, entrando na área, dando assistência de último homem. Não tá nada mal ver esses dois jogadores. E aí o São Paulo, neste caso, ele realmente tem problema para suprir a ausência desses caras. No momento em que ele tiver que substituir Danielzinho e também o Marcos Antônio para rodar elenco, o São Paulo não tem ali uma carta na manga para fazer. O Cauli vem mais para bater posição ali com o Lucas Moura. De volante, o São Paulo conta hoje com Negrutti, Hugo Leonardo, Matheus Ferreira base e também esse menino aí, o Jorginho base. Então são 4 caras da base mais o Luan, 5 da base. Pablo Maia, 6 da base. Nós temos 6 caras e o Pablo Maia e o Luan nem considero para segundos volantes de jeito nenhum, é primeiro volante. Então o São Paulo que tinha o Alisson, ele não tem ninguém que pode ser o volante ali que não seja da base, ainda uma incógnita, ainda uma dúvida. O legal é que o São Paulo considera demais o Jorginho, o Matheus Ferreira também e o Negrutti, dito pelo próprio Crespo. O São Paulo tá armando de um jeito ali que vai conseguir colocar os caras para jogar. E isso leva a gente pra um caminho que, tipo, poxa, você não vai entregar a chave do cofre, né, que é o São Paulo, você consegue carregar o piano muito bem ali pra bater em frente com Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, você tá com Marcos Antônio e Danielzinho, são os caras que conseguem elevar o São Paulo. Aí você tira os dois e coloca o Negrutti e o Jorginho, são caras da base, que não jogaram ainda, é muita responsa, então o São Paulo deveria se preocupar um pouquinho mais de como vai substituir. Da base, tá maravilhoso, é o que eu quero, mas é preocupante, lógico que é um ano decisivo pra história do São Paulo. O Alisson, que era o cara que poderia fazer essa função,
função, segundo volante, onde ele se destacou demais com o Dorival em 2023, foi até bem com o Carpini em 24, mas aí já era um primeiro volante. O Alisson, ele é carta fora do baralho total. O São Paulino só tá esperando ver onde que o Alisson vai parar para nós identificarmos uma grana que viria pro São Paulo ou uma moeda de troca. E o que tá rolando é que nos últimos dias, o São Paulino viu o Alisson despertando o interesse do Santos e o Santos tendo ali o Rolheiser, jogador que era muito interessante pro São Paulino. Só que o Rolheiser, o Santos não quer mandar, porque o Rolheiser é mais novo do que o Alisson e tal. E aí tá aqui, quem que é o cara que tem a idade do Alisson, a experiência para jogar no São Paulo e um cara que faria sim a substituição de Danielzinho ou Marcos Antônio? O nome dele é Zé Rafael. O Zé Rafael, que era o Zé Mitel, de imitagem, que ele imitava muito lá no Bahia. O Zé Mitel, o Zé Rafael, ele foi pro Palmeiras e teve uma trajetória, assim, com muita dor no coração. Ele teve uma trajetória brilhante no Palmeiras, colecionando títulos e importância, protagonismo, um jogador gigante, né? O Zé Rafael no Palmeiras ali, ele foi um dos grandes conquistadores, tanto que quando ele sai do Palmeiras, o Palmeiras não ganha mais nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por coincidência ou não, quando ele saiu, o Palmeiras não ganhou mais nada. O que tá rolando não é o pau a pau ali, Alisson do Zé Rafael, o Santos não é trouxa. Ninguém vai pegar um cara encostado no São Paulo como o Alisson e bater um rolo no Zé Rafael, que é titular absoluto. O que tá rolando de novo? O Santos tem interesse em levar o Ferrarese, zagueiro do São Paulo Futebol Clube, que o São Paulo pagou uma fortuna lá pro Grupo City. O São Paulo pagou na casa de 22 milhões de reais pro Grupo City para contar com o zagueiro Ferrarese. O São Paulo, depois de colocar o Ferrarese no time, já tinha. Converse comigo aqui, já tinha o Ferrarese. O São Paulo foi lá e contratou Tolói, contratou Dória e contratou e renovou com o Sabino. Contratou o Alan Franco também depois de ter aí o Ferrarese. Sem pensar, sem pesquisar, eu diria que o Ferrarese hoje, ele depois do Arboleda, ele é o zagueiro mais antigo do São Paulo. O principal antigo é o Arboleda, que chegou em 2017. Salvo engano, foi 2017. Depois do Arboleda, o cara que chegou no São Paulo foi o Ferrarese. E ele é um cara que o São Paulo não consegue usar, apesar de ter pago uma verdadeira fortuna nele. Então, se o Santos bater o pé e disser, eu quero o Alisson, o Santos tem lá João Schmidt, tem o Rolheiser. Se ele tem também o Zé Rafael, onde joga o Alisson? Então, perder o Zé Rafael seria o caminho mais natural. O São Paulo pegaria, então, o Zé Rafael, até para compor o elenco, quando o Danielzinho e o Marcos Antônio não puderem jogar, você põe no elenco, coloca no banco de reservas. E aí sim, você manda para o Santos Ferrarese e também manda o Alisson. Sairia todo mundo feliz. O Santos, que tem uma zaga patética, a zaga do Santos ela é horrorosa, horrível mesmo. O Santos, ele poderia ter esse Ferrarese para elevar o nível da zaga. Com relação ao Alisson, o próprio santista não pensa que vai perder tanto assim ao trocar o Zé Rafael, que não jogou nada no Santos até agora, nada, absolutamente nada, pelo Alisson. O papo não é troca no pau Alisson Zé Rafael. O papo é que o Ferrarese, ele entra para engrandecer o valor do São Paulo e também colocar volume na troca para poder trazer alguém do nível do Zé Rafael batendo esse rolo. E isso você deve lembrar que o próprio Botafogo queria bater esse rolo no São Paulo e o principal interesse do Botafogo no São Paulo era do próprio Ferrarese. Dito isso, será que o São Paulo não poderia valorizar de verdade o Ferrarese, valorizar de verdade o Alisson ao trazer um Rafael, o Zé Rafael, para vir aqui e ser esse cara que o São Paulino tanto espera? Olha só, eu falei do goleiro Yang, né, para renovar o contrato. O São Paulo não renovou ainda. O plano com o goleiro Yang, eu acho que ele é muito bom, mas muito bom mesmo. O São Paulo, para colocar uma sombra no goleiro Rafael, ele não considerava o Yang uma sombra, porque a sombra é quando o cara faz frente, disputa de verdade a posição. O Yang, ele não queria disputar a posição com o Rafael, pela idade, pela falta de experiência, por nunca ter provado nada em lugar nenhum. Aí o São Paulo, de maneira para mim muito correta, ele quer ver o Yang em campo, ele quer ver o Yang jogando bola, sendo importante. Então o São Paulo contrata o Coronel, o Carlos Coronel, para emprestar o Yang. O que rolou hoje? O Coronel tá machucado, machucado não, ele fez uma cirurgia, um procedimento médico lá, que ele ficou, acho que é cálculo renal, né? Dizem, eu nunca tive, mas dizem que dói pra caramba isso aí, e o cara teve que parar para fazer essa retirada das bolas lá, das pedras, uma coisa assim. Então, o cara tá fora do combate, não vai jogar por enquanto. O Yang, o São Paulo não renovou com ele ainda, mas o plano é, vou renovar com o Yang e emprestá-lo. Por que emprestá-lo? Porque aí você coloca ele num time de menor expressão, um time de Série B, um time de Série A, mas que não tá daqueles famosos postulantes ao título brasileiro, caras que vão cumprir tabela no Brasileiro e brigar para não cair. O Yang poderia destruir num time desse. Nós vimos agora o Thiago Couto, ano passado jogando pelo Vitória da Bahia, e pelo menos um jogo que ele se destacou demais foi aquele contra o Palmeiras, que o Vitória da Bahia precisava ganhar. O Thiago Couto foi um grande destaque. Então sempre tem ali uma margem para você considerar um goleiro. O Thiago Couto, naquele dia, eu me lembro perfeitamente, muitos São Paulinos queriam ter o Thiago Couto de volta, sabe? Aí você fala, bom, mas já foi embora. Agora o Yang, digamos que fosse o Yang no Vitória da Bahia fechando o gol, fechando a meta ali contra o Palmeiras, nós vamos dizer, esse goleiro é nosso, é só trazer ele de volta. Por enquanto o Coronel, no procedimento de retirada de